In other words, they charge us, we charge them less. So how can anybody be upset? They will be because we never charge anybody anything, but now we're going to charge. O tarifaço de Donald Trump acertou em cheio a indústria calçadista gaúcha. E agora? E somos genuinamente aqueles que criaram os melhores ambientes, criamos os melhores produtos e não com isso nós vamos ficar acomodados, né, pensando que outros podem nos atropelar. Hoje em dia nós estamos bem mais forte, mais com mais certeza que tudo vai dar certo, né? Eu acredito no renascimento. As pessoas têm o espírito está forte, a vontade de vencer está forte. De onde vem todo esse otimismo? Afinal, o tarifaço ameaça milhares de empregos aqui no estado. No Rio Grande do Sul, a gente ainda tem a indústria calçadista como principal empregadora dentre os segmentos industriais. E o Rio Grande do Sul também é ainda o principal empregador dentro da indústria calçadista nacional. Essa questão toda está impactando muito fortemente. A gente tem um grupo expressivo de fábricas dando férias coletivas, algumas demissões elas devem acontecer. O Vale dos Sinos, que concentra a maior parte das indústrias de calçados do Rio Grande do Sul, vive novamente um desafio de sobrevivência. O setor, que já teve que renascer das cinzas depois da avassaladora invasão dos calçados asiáticos, principalmente os chineses, e também a fuga de empresas gaúchas para outros estados, agora se vê diante de uma nova encruzilhada, agora por conta das tarifas impostas pelos Estados Unidos. E mais uma vez, a força da resiliência vem de uma história de luta e de renascimento. Tudo começou no início do século XX. A influência dos imigrantes alemães semeou as bases de uma indústria que floresceu no Vale dos Sinos e foi se consolidando como um polo nacional. As fábricas se multiplicaram, avançaram para outras regiões do país, consolidaram a indústria calçadista e o calçado brasileiro ganhou fama mundial. Hoje, são mais de 80 mil postos de trabalho. Mas os últimos tempos foram cruéis para o setor. A dona Ida, diretora do Museu Nacional do Calçado, que fica em Novo Hamburgo, é testemunha desta trajetória de sucesso e de incertezas. Apesar de nós termos poucas fábricas hoje, que nós tínhamos mais de 400 fábricas aqui, nós temos poucas, mas fortes. E tudo aquilo que se precisa, num raio de 20 e poucos quilômetros a gente tem. O acervo do museu é uma linha do tempo viva desta história. As imagens mais remotas, a evolução dos hábitos ao longo dos séculos, as transformações na produção e no design. Calçados autênticos de celebridades reforçam o peso desta tradição. As chuteiras do craque Falcão na seleção e as do tricampeão da Copa de 70, Everaldo. Os tênis de Guga Kirten e as botas de pilotagem do ídolo Ayrton Senna. Para a dona Ida, são lembranças de um tempo que passou, mas não são o fim da história. Eu sinto essa realidade atual como um renascimento, uma reavaliação daquilo que foi feito, onde se errou, como se pode acertar. Não digo um Eldorado como a gente tinha, né? Isso não volta. Mas eu acredito num renascimento. A realidade atual da indústria calçadista gaúcha não pode ser resumida ao acervo datado de um museu, como se as grandes conquistas fossem coisa do passado. Na verdade, esta realidade é resultado de um profundo e muitas vezes traumático processo de adaptação. E dois fatores foram preponderantes nessa nova realidade. Um deles, a chamada guerra fiscal, que durante muitos anos fez com que muitas empresas calçadistas gaúchas se transferissem para outros estados, atraídas por ofertas de impostos menores, mão de obra mais barata e outros benefícios oferecidos pelos governos estaduais. E outro fator, este também definitivo, foi a entrada do calçado asiático no mercado brasileiro, principalmente o calçado produzido na China, com custos de produção muito menores por conta de uma mão de obra muito mais barata. Tudo isso causou um baque profundo na indústria calçadista gaúcha, mas ela não se entregou. O setor teve que se reinventar. Além do calçado, apostou também na produção de máquinas e insumos para a indústria calçadista.
investiu em mercados mais exigentes, como o europeu e o norte-americano. E foi daí que veio a resiliência, que hoje é novamente exigida por causa das tarifas impostas pelos Estados Unidos. O calçado brasileiro nasceu no Rio Grande do Sul, né? E aqui tem a história, tem o legado, tem a expertise, tem a qualidade. Na nossa região, Vale dos Sinos, Paranhana, Vale do Caí, a gente tem todo o cluster, toda a tecnologia, toda a componente, né? Que a indústria gaúcha não é só fazer o calçado, é o couro, é a máquina, é o injetado, né? A gente não vai perder. E a inteligência do calçado está no Rio Grande do Sul. Mas disputar mercado com os asiáticos parecia uma luta perdida. E a evasão acelerada das indústrias gaúchas para outros lugares alertava para o fim do setor no estado. Chegou um momento então em que a indústria gaúcha se deu conta de que não valia mais a pena lutar com as mesmas armas contra a poderosíssima máquina de produção barata dos concorrentes asiáticos. E tratou então estrategicamente de buscar o seu próprio espaço, apostando numa das principais características do calçado gaúcho, a qualidade. Um aspecto a ser trabalhado cada vez mais, tanto no mercado interno quanto no mercado internacional. Então a gente tem esse diferencial de um produto que tem mais qualidade, ele tem práticas de sustentabilidade muito mais validadas e a gente precisa mostrar isso tanto para o mercado brasileiro quanto para a concorrência internacional também, de um produto de qualidade, um produto que a gente pode competir sim e não somente em concorrência a nível de preços. Tem que ter qualidade, tem que ter comprometimento das fábricas, tem que ter design cada vez maior, porque aquela produção em massa não é mais nossa, né? Aqui é alguma coisa mais voltada para desenvolvimento de qualidade do calçado. Mas ainda era preciso mostrar ao mundo de forma mais enfática que o calçado produzido no Rio Grande do Sul se diferencia dos calçados produzidos em outros países, não só pela qualidade, mas também por outro aspecto que é cada vez mais valorizado no mercado internacional, a sustentabilidade nos processos industriais. E é aí que entra o selo que identifica e destaca o calçado gaúcho no mercado internacional. O selo vem exatamente com esse propósito, trazer para o calçado gaúcho essa identificação de um sapato de qualidade, um sapato que tem desenvolvimento, que tem design, que tem uma mão de obra qualificada, né? Agregar esse valor às marcas. A sustentabilidade, neste caso, vai além das questões ambientais. Envolve também a condução da atividade, com garantias de que os processos contemplam práticas adequadas na gestão de pessoas, na atuação nos mercados e na responsabilidade social. A única certificação que a gente tem no mundo que certifica o processo produtivo. Então, a gente tem outras certificações que vão certificar o produto, mas a nossa é o processo, então, onde contempla todos esses indicadores. Hoje, essas práticas de sustentabilidade, elas são mais vistas ou são mais... facilitam mais a nossa entrada em mercados no exterior do que ainda no mercado brasileiro, mas a nível internacional a gente percebe. É um movimento crescente, não só em termos de posicionamento das indústrias, dos fabricantes, mas eu diria do mercado demandante também. Uma boa notícia veio da Feira Internacional de Milão, na Itália, que na semana passada reuniu a indústria calçadista mundial. O evento é a principal porta de entrada para novos mercados. Os contatos dos fabricantes brasileiros geraram uma expectativa de venda de 1.280.000 pares de calçados, rendendo quase 120 milhões de reais em exportações para vários países, muitos deles compradores novos. Graças à participação na feira italiana, os calçadistas brasileiros já alcançam mais de 50 mercados internacionais. Uma feira muito internacionalizada, eu diria que o setor calçadista mundial se encontra nesse evento. A diversificação de mercados ela é muito importante, é algo que a gente já trabalha há bastante tempo, né? Mas são caminhos dentro do mercado externo para que a gente tente não baixar as nossas exportações. Mas ainda há questões complexas a resolver aqui dentro do país.
Um dos maiores desafios da indústria calçadista gaúcha hoje é manter acesa a chama do interesse pelo trabalho na indústria calçadista, especialmente entre os jovens. E a partir daí, manter um ritmo constante e, melhor ainda, crescente de produção de mão de obra, e não qualquer mão de obra altamente qualificada. A superintendente da Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos diz que, além de intensificar a parceria com entidades como o Senai para manter o alto nível da mão de obra, é preciso criar ações que atraiam os jovens para a indústria calçadista. O jovem ele quer ser engajado, né? A gente vê isso na internet. Ele engaja fácil numa causa, num propósito. Então as empresas precisam trabalhar isso dentro da fábrica. Cultura, né? Cultura da marca, cultura de processo, eles querem desafios, então as empresas precisam trabalhar nessa parte cultural. Nas indústrias, apesar de tantas incertezas, o ritmo segue, pois é preciso produzir e vender. O empresário Dalciso Oliveira, de Igrejinha, lembra que é fundamental manter a força e a qualidade da mão de obra do calçado. Formar pessoas, gerando oportunidade de emprego e renda, é o grande caminho, e certamente os empresários também possam melhorar esses ambientes, apostando sempre na sua gente e sempre no seu trabalhador. Porque a gente acaba tendo patrimônio, mas o nosso patrimônio melhor e o maior está aqui atrás, é aquele que faz todo dia as coisas acontecerem. Mas eu tenho certeza que se a gente manter essa questão da formação das pessoas, mantendo produtividade e tendo a qualidade suficiente, os nossos produtos vão vender não só aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, mas no mundo inteiro. A esperança do Dalciso em dias melhores se reflete no empenho do próprio filho. Aos 15 anos, Guilhermo está aprendendo todas as etapas da produção para levar adiante o sonho do pai. A importância é muito grande para mim, assim, de estar podendo já construir, já continuar o legado da família aqui na empresa, de continuar trabalhando sempre e tentar continuar sempre seguindo os passos do pai sempre. E conseguindo também fazer com que a indústria calçadista avance, né? Pela nova geração, né? Para ser o futuro sempre do Brasil com o calçado e sempre ir para frente. No chão de fábrica, Luciano segue firme apesar da angústia deste momento e mantém viva a esperança de que a luta vai valer a pena. Tá nessa área aí? Eu sempre trabalhei nessa parte de calçado, assim, muito pouco saí fora dela, mas eu acredito que vai dar bastante melhorias ainda para frente aí, com certeza. Resistir e vencer não é novidade para quem passou a vida toda nesta lida, como a Joyce. Que tudo que eu tenho hoje, que eu consegui através do calçado, porque eu tive, desde os 12 anos trabalhando em calçado, né, construí uma família, dei estudo para meus filhos, tudo através do calçado. Hoje em dia nós estamos bem mais forte, mais com mais certeza que tudo vai dar certo, né? Eu sempre digo que a gente não muda o vento, mas a gente ajusta as velas. E na realidade é isso que o nosso setor, ao longo desses anos todos, com vários percalços, vem fazendo, ajustando a vela e se readequando ao mercado, às intempéries, à China, né? Então é isso que vem se fazendo, se readequando para continuar vivo. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir, de alguma forma, dançar esse jogo, né? Jogar esse jogo e fazer acontecer dentro do cenário doméstico e do cenário internacional. Nós somos o quarto maior produtor mundial de calçados, o maior fora da Ásia. Isso não é pouca coisa. A gente precisa ter orgulho do que a gente faz, né? Então existem muitos caminhos e muitas oportunidades também. E eu acho que isso tudo vai fazer com que a indústria calçadista não perca essa história e essa solidez, porque quem tem história tem futuro.